turminha do segundo ano A e também do segundo ano B. Que coisa boa estar aqui mais uma aula com vocês. E a nossa aula de hoje, quem consegue adivinhar do que é? Ah, tá muito fácil, eu coloquei aí na telinha de vocês. Hoje nós teremos aula de arte. Então, sejam todos bem-vindos, crianças. Sejam bem-vindas à nossa aula de arte. Uma aula online, mas que eu garanto que será de muito aprendizado e de muita animação. E antes de iniciarmos, vocês preparem os seguintes materiais de vocês. Pega aí o seu livro de artes, corre aí, pega ele que eu espero. Pega o seu caderno, o seu lápis e também a sua borracha. Vai lá, rapidinho, eu espero vocês. Qualquer coisa, dá uma pausa aí no vídeo enquanto você vai buscar. Mas lembre-se de estar sempre com o seu material, porque vai ser de muita importância. Assim que você finalizar esse vídeo, você já realizar as atividades que estão sendo propostas, tá certo? Então vamos para a nossa atividade de hoje. Lá no nosso livro, na página 30 e 31, tem umas curiosidades que nós já conversamos um pouco sobre, que é sobre os diferentes modos de falar. Lembra que na nossa atividade passada, nós estávamos conversando sobre uma obra de arte que eram formatos de bolachas, umas bolachas redondas, umas bolachas quadradas. Nós estudamos ali as formas geométricas, mas nós também conversamos um pouquinho sobre os diferentes modos que nós temos, que nós conseguimos chamar aquela imagem, que é o biscoito. Nós podemos chamar de biscoito ou de bolacha. Isso é o diferente modo de falar. Você já reparou que muitas vezes uma mesma coisa pode ser chamada de diferentes formas? Assim como o biscoito, que pode também ser chamado de bolacha. Vocês sabiam que isso acontece devido ao tempo? O tempo vai passando e a gente vai modificando ali a forma de falar. Mas também devido ao lugar que nós vivemos? Isso mesmo. Por exemplo, aqui no Ceará, aqui no Nordeste, nós chamamos o xilito. Sabe o xilito que você adora comer aí no supermercado, vai ali, compra e come? Pois bem, em outros lugares fora aqui do nosso Ceará, fora da nossa cidade, do nosso estado, nós chamamos, ou melhor, as pessoas chamam de salgadinho. Se você fosse lá para um outro estado e pedisse, eu quero um xilito, as pessoas iam ficar, mas o que é xilito? Então, são diferentes formas de falar, de chamar uma mesma coisa, né, por vários nomes. E isso acontece devido ao tempo que vai se modificando, as gírias que nós falamos. Por exemplo, tem algumas coisinhas que eu falo, porque eu sou mais nova que meus pais, e meus pais não entendem. Aí lá vai eu explicar para eles o que significa. Isso é devido ao tempo, tá certo? Então, as palavras, os modos de falar vão se modificando. E eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem como é muito legal isso. E que a gente precisa estar atento e estudarmos sempre sobre essa variação linguística. Essa diferente modo de falar nós chamamos de variação linguística. E eu trouxe aqui, nessa primeira imagem aí, vocês vão ver, o biscoito, que nós podemos chamar de biscoito. Em alguns outros lugares, outras pessoas chamam de bolacha. E aí, como é que você chama? Biscoito ou bolacha? Sem falar que ainda aqui no Ceará ainda existe o recheado, né? Para confundir ainda mais a cabecinha das pessoas que vêm para cá, para o Nordeste, para o Ceará. O outro exemplo que eu trouxe foi aquele pãozinho delicioso que nós comemos de manhã. Em alguns lugares, esse pãozinho é chamado de pão francês. Acredita? Mas aqui no nosso Nordeste e em vários outros lugares, nós chamamos de como? De carioquinha. Quando a gente vai na padaria, a gente diz, eu quero um pão carioquinha. Pois bem, ele pode ser chamado de pão francês, pão carioquinha, fora outros nomes que as pessoas também dão para esses pães. E existe essa outra imagem aí que eu sei que vocês conhecem. Olha aqui, na minha mochila tem, ó. Olha, é o zíper. Esse materialzinho, antigamente, muito antigamente, era chamado de fecho eco. Isso mesmo, eu nunca ouvi falar desse nome. Você já tinha ouvido falar? Eu só chamo de zíper. Tá vendo como uma coisa pode ter várias nomenclaturas, vários nomes?
diferentes modos de falar? Pois é sobre isso que nossa atividade de hoje vai tratar. Então, você vai observar lá na página 30. Na página 30, a atividade vai pedir para você lembrar de coisas que pode ter 2 nomes, 3 nomes, diferentes modos de falar. Aí, se você não lembrar, você vai lá na sua mamãe, no seu papai, no seu irmão mais velho, ou em qualquer outra pessoa que possa lhe ajudar e pergunte: ei, o que é que tem diversos modos de falar? Aí você explica para essa pessoa sobre o que você está falando, sobre a sua atividade. Dá esses exemplos, tá certo? Você vai ter muita facilidade de responder. Já na página 31, ele vai perguntar sobre algumas frutas. Frutas que têm diferentes modos de nome, diversos nomes, diversas formas de falar. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Pronto, trouxe aqui o nosso livro de artes para a gente dar uma olhadinha. Olha aqui, tem várias frutas. Tem esta daqui e esse outro que vocês vão olhar com calma no livro de vocês de mais perto e vão ver como é que a gente chama esse fruto, esse alimento aqui no Ceará, na sua cidade, na nossa cidade, na sua casa. Como é que você chama eles? Você vai perguntar à mamãe, caso você não conheça esse alimento, você pergunte. E lá no seu caderninho você vai escrever o nome no qual você chama esse alimento, tá certo? Mas antes de encerrarmos a nossa aula de artes, eu gostaria de dizer, você já está se perguntando, professora Brenner, eu entendi que as coisas podem ter vários nomes, pode ser chamado de diferentes formas. Mas por que isso acontece? Pronto. Isso acontece devido à variação linguística, mas também porque a língua, o modo que nós falamos, é algo vivo, que vai se modificando no decorrer do tempo, na medida que as pessoas vão mudando, a gente também vai modificando a forma de falar e se expressar, tá certo? Então é por isso que a nossa língua, né, as coisas, o nosso modo de falar é tão diferente uma das outras, vai se modificando. É por isso que uma coisa pode ter vários nomes, tá certo? Então vamos lá reforçar. Hora da atividade. Pegue aí o seu livro de artes, que eu sei que você já está com ele. Lá na página 30 e 31 estão as nossas atividades de hoje. Mas lembrando, não pode responder no livro, vamos responder no caderno. E vamos sempre lembrar, né? A língua que nós falamos é algo vivo, as palavras, as formas de nós falarmos é vivo. E uma coisa pode ter vários nomes, assim como os exemplos que nós vimos, tá bom? Então, boa atividade. Caso você precise, peça ajuda à sua mamãe, seu papai, seu irmão, ou alguém que possa lhe ajudar. E tenha um bom desempenho. E até a nossa próxima aula.